Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Uma quarta-feira muito movimentada na nossa colina histórica. O Vasco, nesse momento, está todo vapor no mercado à busca de reforços para o restante desta temporada. E, inclusive, neste momento, resta apenas um mês, 31 dias para que o Vasco possa definir o seu elenco para esse primeiro semestre, pois exatamente no dia 7 de março a janela de transferências do futebol brasileiro se fechará. E o Vasco terá que ir para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil com o elenco que terá em mãos. A gente vai falar sobre isso, falar sobre reforços, pois hoje o Vasco tem nomes na mesa, principalmente 3 atletas, né? O atacante Pedro Henrique, o atacante Breno Lopes e também o meio-campo do Queiroz. A gente vai trazer todas as informações sobre esses 3 nomes que, de fato, o Vasco negocia e tenta a contratação já nestes próximos dias. Além disso, muitas outras informações neste Boa Noite Gigante, muito agitado para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, antes de começar aqui esse vídeo, é claro, antes de deixar aí, né, todos vocês, torcedores vascaínos, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte agora da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, hein, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite, sempre por volta desse horário que vocês estão assistindo aqui no YouTube às 9, 9h30, então já ative aí, né, o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante falando sobre algo muito legal, que representa a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Representa o tamanho, a imensidão desse torcedor vascaíno que vai de norte a sul deste Brasil. Pois amanhã, às 9h15 da noite, no horário de Brasília, Vasco da Gama enfrentará a equipe da Audax na Arena da Amazônia. Um jogo com o mando do Vasco, uma partida que o Vasco vendeu para, né, a Arena da Amazônia. O jogo será, depois de quase um ano jogando longe de Manaus, novamente ao lado do torcedor manauara. Ingressos aí quase esgotados, expectativa de casa cheia na manhã em Manaus. Expectativa aí que 50 mil torcedores vascaínos estejam presentes na Arena da Amazônia fazendo uma linda festa. Uma festa que com toda certeza vai impactar o mundo do futebol, principalmente do futebol brasileiro. Uma festa que, na minha opinião, vai mostrar de uma vez por todas, para quem duvida da torcida vascaína, que a torcida do Vasco é gigante. Vai muito além de uma torcida top 6, top 5, top 4 do Brasil. Uma torcida aí que, no mínimo, está entre as 3 maiores deste país. Eu duvido aqui, sinceramente, eu duvido, torcedores do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Grêmio, do São Paulo, do Palmeiras, chegarem em Manaus e colocar 50 mil pessoas dentro da Arena da Amazônia. Mas as pesquisas indicam, né, que a torcida do Cruzeiro, a torcida do Atlético, a torcida do Grêmio são maiores ou iguais à torcida do Vasco, que é um baita desrespeito com a nossa imensa torcida Cruz Maltino. E um desses exemplos de como o torcedor vascaíno é apaixonado, de como há realmente vascaínos em todo este Brasil. Há um grupo de vascaínos neste momento, que o vídeo está saindo a vocês, saindo de Parintins, um município de Amazônia, a caminho de Manaus. Uma viagem que dura em média de 20 horas de barco. Eles sairão hoje pela parte da manhã, às 6 horas da manhã, rumo à cidade vizinha, para acompanhar o jogo entre Vasco da Gama e Audax amanhã na Arena da Amazônia. Olha, vascaíno, é de fato imensurável o tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Apareceu ou está aparecendo aí, né, na imagem a vocês esse grupo de torcedores vascaínos que estão fazendo questão de sair desse município longe de Manaus de barco para acompanhar o nosso Cruz Maltino. Valorizem, alô Vasco da Gama, alô Clube de Regatas Vasco da Gama como instituição. Valorize o torcedor vascaíno afirrio, que é muita paixão. Esses caras falam assim de um modo geral, né, até para ser mais formal.
esses torcedores, essas pessoas que ficam longe do Vasco muitas das vezes por vários anos, mas a paixão continua gigante, mesmo sendo tão magoado, tão desrespeitado como nós, e agora eu englobo geral, tanto torcedores vascaínos do Rio quanto de fora do Rio, fomos, infelizmente, nesses últimos anos com o Vasco da Gama, que não conseguiu entregar absolutamente nada, né, dentro das quatro linhas. Mas enfim, parabéns a esse grupo de torcedores vascaínos que estão a caminho da Arena da Amazônia. E para prosseguir aqui o vídeo, né, pois como a gente trouxe na introdução, foi uma quarta-feira, de fato, muito agitada na nossa colina histórica, quarta-feira de assinatura de contrato, quarta-feira de avanço nas negociações por Duqueiroz, quarta-feira de novidades sobre Breno Lopes, uma quarta-feira com muitas movimentações. Primeiramente, falar sobre Juan Esforça, né, pois pela parte da manhã de hoje, o volante, argentino, de 21 anos de idade, cria das categorias de base do New Old Boys, assinou um contrato com o Vasco da Gama. Enfim, hoje pela parte da manhã, o Juan Esforça assinou esse contrato, assina aí um contrato longo com o Cruz Maltino. Vasco pagará inicialmente a União de Boys o valor de 24 milhões e 600 mil reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. Além disso, também há no contrato metas, que caso venha a ser batidas, o Vasco terá que pagar mais 4 milhões e 900 mil reais ao clube argentino. Além de tudo isso, também há no contrato uma cláusula contratual que dá direito ao União de Boys receber 20% de uma futura venda do Vasco da Gama a algum clube, caso o Juan Esforça se destaque aqui na nossa colina histórica. Juan Esforça ainda terá mais 2 partidas pelo pré-olímpico, contra a Venezuela e contra a seleção brasileira. O último jogo da seleção da Argentina no pré-olímpico será nesse próximo domingo, inclusive contra o Brasil. Depois de enfrentar o Brasil na Venezuela, Juan Esforça, junto ao grupo da Argentina, pegará um voo diretamente a Buenos Aires com o grupo. De Buenos Aires, ele chega em casa, arruma as coisas e vem diretamente para o Rio de Janeiro junto com os seus familiares. Expectativa que entre segunda e terça-feira, Juan Esforça já esteja em solo carioca, no CT Moacir Barbosa, realizando exames médicos e assinando esse contrato com o Vasco da Gama. Inclusive, vascaíno, Pablo Alegre, que é um jornalista da ESPN, falou sobre Juan Esforça, ele que é um nome que conhece muito do futebol da Argentina, conhece muito do New Old Boys, conhece muito, inclusive, né, é claro, do Juan Esforça, falou sobre esse novo reforço vascaíno. Ele garantiu que o atleta vai ser reforço do Vasco e, acima de tudo, garantiu que é um baita de jogador. Olha as palavras dele, abre aspas, vão desfrutar de um grande jogador. Saiu da categoria de base mais importante da Argentina, que no caso é a categoria de base do New Old Boys, ou seja, de acordo aí com o Alegre, Juan Esforça hoje, novo reforço do Vasco da Gama, sai de uma grande categoria de base, a principal base do futebol da Argentina, que revela grandes jogadores. Até para uso de comparação, não sei se vocês lembram, mas Lionel Messi foi um atleta que saiu das categorias de base do New Old Boys. Será aí que vai ser um grande jogador, igual o Messi é para o futebol mundial? Não sabemos. Uma base forte e Juan Esforça é o mais novo reforço do Vasco. Expectativa aí, né, que após a realização dos exames médicos que irão acontecer, tudo direitinho, os termos burocráticos, né, o Esforça possa vir a ser anunciado na nossa colina histórica, ou melhor, porque eu sei que vocês sempre reclamam quando eu pronuncio errado, colina histórica. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então prosseguir aqui com o vídeo, porque além do Juan Esforça sendo um volante que desembarca na nossa colina histórica, a expectativa é que mais um volante chegue ao nosso Cruz Maltino. No caso, esse nome é Duqueiroz. Qual a informação que temos a trazer sobre esse atleta de 24 anos de idade, que hoje pertence ao Zenit da Rússia, tem uma longa passagem pelo Esporte Clube Corinthians, está desde o ano de 2014 vestindo a camisa do Clube Paulista, um cria, né, das categorias de base do clube, jogador que estreou profissionalmente no ano de 2021 e já tem mais de 100 partidas com a camisa do Clube Paulista. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês? O Vasco, de fato, colocou esse nome na mesa da empresa norte-americana 777 Partners, não apenas o nome do Duqueiroz. O Alexandre Matos ontem, na entrevista coletiva dada em São Januário, ele deixou bem claro, né, que 2 a 3 nomes foram colocados na mesa da diretoria do grupo norte-americano, e desses 2 a 3 nomes, ou melhor dizendo, desses 3 nomes que foram colocados, apenas um foi aprovado. Foi colocado o nome do Du, que a gente vai falar já já, foi colocado também o nome do Lisieiro e foi colocado também o nome do volante Alisson, do Atlético. O Alisson e Lisieiro negados, não vem ao Vasco, não passou pelo crivo de contratações do grupo norte-americano.
Entretanto, Duqueiroz foi um nome aprovado. O aval foi dado e o Vasco, nesse momento, negocia junto ao Zenit da Rússia a contratação do jogador. Inclusive, informações dadas pelo jornalista Ekran Knur na tarde de hoje. Ele é um jornalista turco, um dos maiores jornalistas do mundo do futebol. Confirmou que o Vasco teria chegado a um acordo com os agentes do Duqueiroz para sua chegada ao Cruz Maltino. Ou seja, a primeira parte das negociações o Vasco já teria passado e necessitava, nessas próximas horas, chegar a um acordo com o Zenit da Rússia para conseguir a chegada do Duqueiroz. De fato, o jornalista, ou melhor dizendo, o empresário do jogador confirmou a uma entrevista ao canal do Jorge Nicola que há um acordo entre Duqueiroz, o agente dele, confirmou que há um acordo entre Duqueiroz e Vasco da Gama para a sua chegada. As partes já chegaram a um consenso, então, ou seja, nesse momento o Vasco da Gama já chegou sim a um acordo pela contratação do volante. Essa entrevista foi dada ao canal Jorge Nicola. Falou sim, foi confirmada a chance do Duqueiroz ser contratado como novo reforço do Vasco da Gama. Porém, ainda precisa ir ao Genoa. E aí, qual é a situação que o Vasco da Gama hoje negocia junto ao Clube Russo? A informação que temos a trazer a vocês é a seguinte: o Vasco da Gama precisa negociar com o Clube Russo um tempo de empréstimo. Essa é a expectativa que aconteça. O Vasco conseguiu um empréstimo do início desse ano de 2024 até o final deste ano de 2024. Porém, o Zenit pede uma compensação financeira, ou seja, pede um valor para liberar o Duqueiroz. No início do ano, o Grêmio de Porto Alegre chegou a conversar com o Zenit também para conseguir emprestar ter o volante do Duqueiroz emprestado. O Zenit, na época, pediu uma compensação financeira de 500 mil euros, ao em torno dos 2.600.000 reais. O Grêmio não aceitou esse valor, achou um valor muito alto e saiu das negociações. Então a expectativa é que, poxa, se o Zenit, há um mês atrás, colocou na mesa do Grêmio um valor de 2.600.000 reais, realmente venha a ser exatamente o mesmo valor que o Zenit vem a colocar agora na mesa do Vasco, até porque o Duqueiroz não entra em campo com a camisa do Zenit desde 9 de dezembro, porque o Zenit não joga. O Zenit está em férias nesse momento, está no meio de temporada, aí no período entre temporadas, então não está jogando. O Zenit não mais tem jogos profissionais durante esse período e realmente não tem sentido, Se o Zenit não joga, se o Duqueiroz não joga, o Duqueiroz, sem atuar, não está sendo se valorizando. Não há sentido o Zenit aumentar o passo do jogador, então a expectativa é que o valor colocado à mesa do Vasco venha a ser muito semelhante ao que o Zenit pediu ao Grêmio no início desta temporada de 2024 de 2.600.000 reais. E se for esse valor, acredito que o Vasco também deve pagar. Porém, há um grande problema. Qual é o grande problema? Além do Vasco, que já tem um acordo com o empresário do jogador pela contratação do Duqueiroz, mas falta esse acordo com o Zenit, Botafogo e Corinthians também estão endereçados na contratação do volante. O Duqueiroz é um jogador que vestiu a camisa do Corinthians, já está acostumado com o clube paulista, e isso acredito eu que tem sim uma grande vantagem. Botafogo, inclusive, que também está interessado, já formalizou até uma proposta pelo jogador, de acordo com informações do jornalista Joel Silva. Então há uma grande concorrência, uma forte concorrência aí por Duqueiroz. Não será fácil para o Vasco da Gama conseguir a contratação desse atleta. Volto a repetir, o Vasco não comprará o jogador. O Vasco busca nesse momento, junto ao Zenit, um empréstimo até o final de 2024, e o Vasco pagando aí uma compensação financeira ao clube russo para o atleta. Inclusive, de acordo com informações lá do jornalista Matheus Gilbert, além dessa novela que envolve hoje Duqueiroz, o próprio atleta já conversou com o João Vitor, com o Adson e com o Piton para tentar para entender a situação do Vasco da Gama e ver se realmente o Vasco é um bom destino para o jogador. Esses 4 atletas atuaram juntos no Corinthians. 4 jogadores que são cria das categorias de base do Clube Paulista e poderiam ter esse momento de reencontro agora no Vasco da Gama. Então há um peso grande, Porque realmente o Duqueiroz é um atleta que conhece o Adson, conhece o Lucas Piton, conhece o João Vitor, e seria muito legal os 4 jogadores que cresceram juntos no Corinthians agora atuando no Vasco da Gama, e isso é um peso favorável ao nosso Clube Paulista. Então, entre Vasco e Duqueiroz está certo. Agora falta o Vasco, ir ao Zenit para conseguir dar prosseguimento às tratativas. Bom reforço, vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, falar sobre mais 2 nomes que interessam muito ao nosso Vasco da Gama. 2 nomes para o setor ofensivo. São eles Breno Lopes e também o atacante
Pedro Henrique. O que temos a trazer aqui a vocês nesse momento sobre estes dois jogadores? Primeiramente, sobre Breno Lopes. Breno Lopes é de fato um nome que interessa muito ao Vasco da Gama, e muito mesmo. Nome que já teve o aval de Ramon Dias, um nome que o Vasco da Gama gostaria de contar para esta próxima temporada, um nome que o Vasco tem como grande poder de influência o seu empresário, que é André Cury. O André Cury hoje, que é o empresário do Breno Lopes, tem uma grande influência dentro do Vasco, empresário do Prachete, empresário do Medel, empresário do David, empresário que ajudou o Ramon Dias a chegar ao Vasco. Então é um empresário de fato influente dentro do nosso Cruz Maltino e pode usar esse poder de influência também para levar o Breno Lopes ao Vasco da Gama. Inclusive informações que temos aí é que as coisas entre Vasco da Gama e André Cury já estão muito certas. O Vasco precisa apenas ir até o Palmeiras para conseguir, né, a liberação do Breno Lopes mediante uma compensação financeira. Qual é o grande problema? De acordo com informações nesse momento da página Nosso Palestra, uma página diretamente ligada ao Clube Paulista. Informações é que, embora as conversas realmente estejam avançando nestas últimas horas, o que nesse momento faz com que Breno Lopes não venha chegar ao Vasco da Gama em si, além, é claro, né, de uma liberação do Palmeiras e o Vasco chegar a um consenso ao Clube Paulista, é o fato do jogador ainda ter uma dúvida com relação ao seu futuro. Informações da página Nossa Palestra é que o atacante ainda nutre um sentimento de dúvida sobre se transferir para o clube carioca. Ele tem contrato com o Verdão, com o Clube Paulista até o final de 2024, um contrato curto, e realmente o Palmeiras não deve dificultar a liberação do jogador, pois entende que não vai renovar o contrato com ele. Então é melhor liberar o atleta logo, ganhar uma grana com a sua saída, do que o contrato finalizar, o Breno Lopes sair de graça para outro clube, até porque no meio do ano já poderá assinar um pré-contrato e o Palmeiras ficar de mãos atadas. Então o Palmeiras entende sim que caso o Vasco chegue querendo o Breno Lopes, o Palmeiras vai liberar por uma compensação financeira até pequena, mas o Breno precisa também definir o que quer para a sua carreira. O empresário do jogador pode ser um fator muito importante, não pode, como eu acredito que será, mas a expectativa é que nas próximas horas tudo venha a ser solucionado. O clima entre Breno Lopes e a torcida, principalmente do Palmeiras, não é bom. A gente trouxe, né, um exemplo agora no Acorda Vascão desta quarta-feira, o primeiro vídeo do dia, em que num jogo contra o Goiás, pela 23ª rodada do ano passado, o Breno meteu o gol em 51 minutos do segundo tempo e deu dedo para a torcida do Palmeiras. Então é um clima não muito amistoso, o que pode fazer sim com que o Breno queira sair do Palmeiras. Mas o carinho que ele tem por Abel, o carinho que Abel tem por ele, o desejo de permanência que o Abel tem por Breno Lopes, um jogador tratado por muito cuidado pela Abel Ferreira, pode sim fazer com que as coisas andem para trás. Porém, mesmo diante disso tudo, volto a repetir, pelo poder de influência de André Cury, por novos ares que o Breno Lopes vai viver, pelo tempo de contrato estar terminando, a expectativa é que esse negócio dê certo e não dê água, ou seja, não venha dar para trás. Vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos. É um nome, sim, que o Vasco da Gama quer muito, principalmente por ter o seu setor ofensivo muito carente. Tranquilo, rapaziada? Então vamos ficar ligado, vamos ficar de olho e a gente vai trazer todas as informações que temos a vocês. E só para fechar aqui, né, este Boa Noite Gigante, falar sobre Pedro Henrique, mais um nome que o Vasco da Gama busca para reforçar o seu sistema ofensivo, um nome muito desejado, pela parte também a gente já trouxe até, né, informações sobre esse atleta que o Ramon teria ligado para ele para tentar negociar a sua vinda ao Vasco da Gama, tentar convencê-lo, e o Ramon ligou para principalmente o técnico do Internacional, Eduardo Cudê. Eduardo Cudê foi um nome que trabalhou com o Ramon Dias no River, como jogador ainda. O Ramon foi técnico de Eduardo Cudê no clube argentino, então é um nome que há uma relação muito boa entre os dois, e por Pedro Henrique ser hoje um atleta do Eduardo Cudê no Internacional, não muito utilizado. Inclusive, Ramon fez questão de pegar o telefone, ligar diretamente para o Cudê e pedir a sua liberação, pois acredita Ramon que Pedro Henrique será uma peça muito importante para o sistema ofensivo. A expectativa é que o Inter não dificulte também pela liberação do jogador. É um atleta que não vem sendo muito utilizado no clube gaúcho e diante, né, é claro, do Vasco estar carente no setor ofensivo, Pedro Henrique iria ser uma peça muito utilizada por Ramon aqui no nosso Cruz Maltino. Na minha opinião, um baita de um reforço que sobe sim o nível, principalmente do nosso ataque, que falta jogadores. Então, Vasco negocia hoje com o Duqueiroz, já está acertado com o atleta, com o seu empresário, resta apenas acertar com o Zenit, mas a expectativa é que as coisas possam vir a andar. Vasco negocia com o Breno Lopes, Vasco negocia com o Duqueiroz, aliás, negocia também com o Pedro Henrique, então a expectativa é que um pacotão possa chegar à nossa colina histórica nestes próximos dias. Vamos ficar de olho e, é claro, assim que tivermos novidades, traremos todas elas a vocês. E só para fechar o vídeo, mais um pedacinho aí de Manaus, ó, tá aparecendo aí na imagem a vocês, os arredores nesse momento do aeroporto de Manaus. Os torcedores vascaínos já se juntam
por volta das 9 horas da noite, o horário que está saindo esse vídeo, para receber a delegação Cruz Maltina que chega nesses próximos minutos a Manaus. Então, festa linda hoje no aeroporto, festa linda amanhã também com toda certeza na Arena da Amazonas. É o Vasco de norte a sul deste Brasil. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, agitada, movimentada, com muitas novidades. E é claro, para que você não perca nada se tratando de Vasco, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, ajude o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.